A sombra é o lado inconsciente da sua personalidade, que muitas vezes contém aspectos que você reprime, que você não se orgulha, ou desejos que não são 100% desenvolvidos. São como instintos primitivos, desejos considerados imorais. E no vídeo de hoje eu vou mostrar esse lado seu, aonde você talvez queira esconder. E não tem nada de errado em querer esconder esse lado. Mas se você desenvolver esse seu lado primitivo, a sua sombra, você vai ter mais autocontrole e você vai estar se conhecendo melhor. Porque a sombra, ela consiste em aspectos da sua personalidade que você está escondendo. Às vezes você está escondendo isso desde a sua infância. E tem coisas que você faz e que são parte da sombra, mas você nem se liga, porque muitas vezes a sombra ela pode ser manifestada inconscientemente. Às vezes você pode explodir do nada, às vezes você pode ficar triste do nada, e isso faz parte da sombra, porque integrar a sombra à sua personalidade e você se tornar um só com ela é reconhecer os seus erros, reconhecer os seus desejos reprimidos e aceitá-los. Essa ideia de Carl Jung surgiu no início do século XX, mas mesmo sendo uma ideia até que antiga, de um século atrás, muitos escritores escrevem sobre ela e muitos psicólogos também comentam e trabalham com essa ideia e acrescentam ainda mais sobre essa teoria. E eles realmente não estão errados em integrar mais coisas, essa ideia da psicologia analítica, porque de fato compreender a consciência da sombra, do seu lado negativo, é de grande importância para a compreensão de si mesmo. Esse lado nosso negativo é aquele lado que a gente tende a reprimir, porque muitas vezes esse lado que a gente está reprimindo, ele não vai se encaixar nos valores da sociedade, nos valores das pessoas que você anda, como seus pais, amigos, enfim. Ela não se enquadra na imagem que os outros têm de você e nem na imagem que você tem de si mesmo. Por exemplo, esses aspectos podem ser raiva, inveja, medo, insegurança e outros impulsos considerados negativos. Mas Jung acreditava que se a gente encaixasse esses aspectos da sombra e integrasse eles no nosso ser, seria essencial para a gente alcançar um nível maior de consciência sobre os nossos atos. E como eu disse no começo do vídeo, reprimir ou ignorar a sombra pode levar a comportamentos inconscientes, projetados às vezes em outras pessoas ou até mesmo em crises emocionais. Porém, se a gente confrontar e compreender esse lado da nossa psique, nós encontramos o equilíbrio. Isso, muitas vezes, envolve a gente notar comportamentos e explorar parte de nós que a gente não gostaria de enxergar, aceitando essas partes como um integrante de nós mesmos. Então, tomar consciência de como a sombra está presente em nossas vidas pode ser uma questão de importância na nossa trajetória como seres humanos. E existem muitos casos de pessoas que passam por toda a sua existência sem ter nenhuma ou bem pouca consciência da sombra. Sem ter a consciência de que essa sombra carrega todos os seus traços negativos ou desejos reprimidos e nem como ela afeta na sua vida. Mas a sombra não é 100% negativa. Ela realmente pode aparecer de maneiras muito positivas às vezes, mas também pode ser incrivelmente destrutiva. Todos nós temos uma noção de quem somos, uma imagem interior de nós mesmos. Geralmente isso está alinhado a uma imagem positiva de quem a gente realmente é, sem tantos problemas. E a sombra é o oposto dessa nossa imagem ideal, sendo composta por coisas que não gostamos em nós mesmos. E como a sombra aparece nas nossas vidas? É bem simples. A sombra aparece nas nossas vidas em um processo inconsciente de pegar características que fazem parte da gente e projetar elas em outras pessoas. É o famoso apontar dedo. Às vezes está certo, às vezes está errado. Tipo, a gente julga alguém por ser invejoso. Mas quando a gente menos espera e abaixa a guarda, quem está sendo invejoso é a gente. Isso pode ser considerado um aspecto da sombra. A projeção da sombra em outras pessoas está associada ao que Jung chamava de personalidade brilhante. Isso é um conceito de nós mesmos e de um eu social que não reconhece
os aspectos mais fracos e moralmente suspeitos da nossa personalidade. São os momentos que a gente vivencia um conflito direto entre a nossa personalidade consciente e uma avaliação extremamente positiva. E também das realidades da sombra, que muitas vezes são experiências complicadas. Tem muitas pessoas que têm essa experiência em momentos de grande mudança na trajetória da vida, no caminho que ela está percorrendo. Pode ser profissional, espiritual, enfim. O caminho de desenvolvimento da sombra com a sua personalidade começa para valer quando você aceita que a sombra existe e começa realmente a levar a sério. Por exemplo, quando você era menor, você pode ter crescido em uma casa que seus pais eram rígidos demais, aonde que qualquer brincadeirinha que você fizesse, você levava ou umas palmadas ou uma chamada de atenção, e você cresceu quieto, você cresceu uma pessoa tímida, uma pessoa insegura. E nunca se abriu tanto pelo julgamento dos outros, porque o reflexo que você é hoje, o reflexo de quem você é hoje, foi moldado na sua infância. Ou seja, se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa triste, é porque a sua criança foi tratada de um jeito negativo. E o que muitas pessoas não aceitam é que o você de agora é o reflexo de quem você era quando era criança. Mas, de repente, você que era quieto, você que era tímido, começa a agir de uma forma mais impulsiva e você começa a agir de uma maneira totalmente oposta da imagem que você tinha de si mesmo. Às vezes você acaba até se transformando em uma pessoa festeira, uma pessoa que conversa pra caramba, que simplesmente faz isso inconscientemente. Aí talvez depois de ter tido essa experiência você se sinta meio deslocado por ter agido dessa forma que era totalmente contrária do jeito que as pessoas idealizavam você. Ou talvez você simplesmente nunca reconheça essa contradição entre a imagem que você apresentou e os desejos e ações que você fez. E se acontecer isso, a sombra vai continuar existindo inconscientemente e vai agir sem realmente entrar em conexão direta com o ego, que no caso é a sua persona. E eu anotei até um negócio interessante aqui no roteiro que eu vou até ler para vocês. Mas se você reconhece sua sombra e decide se envolver com ela, você tem que entender que as suas ações negativas que você fez no impulso, na verdade, são uma expressão de quem você é ou de quem você esconde aí dentro. Isso, muitas vezes, pode ser desconfortável, porque talvez você pode se sentir preso pela sua persona idealizada pela sociedade. De verdade, se conectar com a sua sombra tem uma importância profunda na nossa vida, podendo liberar aspectos criativos e cheios de vida. Como Jung disse, a sombra é meramente inferior, primitiva, inadequada e desajeitada. Mas não é totalmente ruim, contém até qualidades infantis ou primitivas que iriam vitalizar e embelezar a existência humana, mas a convenção proíbe. Então, confrontar a sombra não é só trazer consciência das partes de nós mesmos que não nos orgulhamos, mas traz a consciência de novas possibilidades de vida. Às vezes, o confronto com a sombra pode virar uma questão fundamental no nosso percurso nesse plano. Eu não sei se eu fui claro nesse vídeo, falando a respeito da sombra. É um conceito que eu gostei bastante quando eu li uns artigos sobre ela e eu achei muito interessante trazê-la no canal. E se vocês gostaram desse vídeo, muito obrigado por assistir até aqui. E se você quer saber mais sobre outros assuntos, como o vazio do amor, clica aqui nesse vídeo, tá bem legal e você vai curtir. E agradeço imensamente quem ficou até o final do vídeo. Se você gostou, curte, comenta e não se esqueça de se inscrever para me ajudar. Eu agradeço muito a quem assistiu esse vídeo e obrigado!